Fim da invencibilidade sem fim da liderança. Esse é o alento que o rubro-negro tem depois de um resultado negativo em Caxias do Sul diante do Juventude. Não é novidade, há 30 anos o Flamengo não vence lá, mas a derrota no final talvez tenha sido um castigo muito duro, porém não deixou de ser merecido pelo time da casa. O Flamengo, que teve bons momentos do jogo, teve um adversário sim muito complicado como a gente previa, e com decisões diferentes Tite talvez pudesse ter conduzido o seu time à vitória. Eu vou explicar que decisões seriam essas, segundo a minha opinião, lógico, nesse vídeo onde nós vamos falar sobre tática sem tatiquez. Se você acompanhou o vídeo pré-jogo dessa partida aqui nesse canal, você possivelmente identificou nos gols do Juventude muito do que a gente falou. Na partida em si, mais uma vez, a gente conseguiu acertar bastante a previsão do jogo. O que não quer dizer que a comissão técnica do Tite também não tenha feito. É um pouco difícil você defender absolutamente tudo, e isso a gente também falou no vídeo pré-jogo, quando dissemos que às vezes, mesmo sabendo, você não tem muito como evitar a jogada, senão você vai deixar uma exposição em alguma outra área. Mas se você gostou do nosso trabalho, se inscreve no canal, deixa o teu like nesse vídeo pra gente tentar alcançar os 50 mil inscritos. Faltam 1000 inscritos pra gente alcançar 50 mil, vai ser uma marca importante pro canal. Bora lá falar o que aconteceu nessa partida, né? Sob o aspecto tático, é óbvio. O que aconteceu você já sabe. O Flamengo foi para campo com o time que estava nas prévias, né? O Vitor Hugo do lado esquerdo, junto com o Pedro na frente ali, o Luiz Araújo. E o Juventude foi a campo, sim, com o goleiro que jogou 4 partidas nos últimos 2 anos, e é óbvio que ele fez ótimas defesas, né? O Flamengo acaba transformando goleiros em Neuer, né? Mas isso é uma coisa que o torcedor enxerga. E foi também com o Gabriel na frente, né? O Juventude foi com o Gabriel e não com o Gilberto, mas foi basicamente os times das prévias. E o que acontecia no campo, né? O Juventude, quando tentava sair jogando desde o início do jogo, ele procurava sair por baixo. Como a gente falou aqui, o time que gosta da bola, né? O time do Roger Machado, muito bem treinado, gosta da bola e sabe aproveitar o seu gramado, né? O gramado era bom, mas era um gramado pesado que intercalava ali, às vezes a bola prendia, às vezes a bola corria muito rápido. Os jogadores não conseguiam acertar a força do passe. O Flamengo, quando tentava jogar em profundidade, não conseguia jogar na profundidade, né? E o Juventude, ele acabava conseguindo jogar nessa profundidade, mas na saída de bola, especialmente no primeiro tempo, o Juventude conseguia sair por baixo, manipulando ali o Vitor Hugo e o Luiz Araújo, fazer essa saída de 4 homens aí mais um, que o Kaique ficava um pouco mais, e atraindo o Vitor Hugo e o Luiz Araújo para marcar João Lucas e Alan Ruschel. Nessa atração, o Flamengo, na marcação zonal dele, no 4-1-3-2, subia com o Gerson por dentro e acabava ficando com o lado esquerdo da sua defesa no mano a mano. Isso muitas vezes acontece, gente. Só que o Juventude tem um jogador chamado Lucas Barbosa, e nós falamos muito sobre ele no pré-jogo. Ele é um ponta que tem 1,93 m, né? Ao estilo, sei lá, Júnior Santos, outros pontas altos que estão surgindo no futebol brasileiro e mundial. O Lucas Barbosa, ele venceu todos, 100%, dos duelos físicos por esse setor, e deixou o Ayrton Lucas muito, mas muito desconfortável a partida inteira, mas especialmente o primeiro tempo, quando o Vitor Hugo acabava impondo ao Ayrton que subisse mais por dentro. Enquanto o lado direito do Flamengo tinha a aproximação, troca de passes e construção, tanto que o lado direito gerou um gol, até com ultrapassagem do Wesley por dentro, grande jogada do Luiz Araújo com o Pedro, um time que tinha associação. O lado esquerdo previa o Ayrton Lucas subindo por dentro, o Vitor Hugo por fora, e nem o camisa 29 se conseguiu jogar, muito preso nesse duelo físico, muito menos o Ayrton Lucas, que era muito bem combatido pelo Lucas Barbosa e simplesmente não conseguia ganhar jogada nenhuma, né? O Ayrton também usa muito o físico, né? A força dele, colocar a bola na frente, progredir para conseguir vencer seus duelos. Só que ele tinha um adversário mais forte do que ele. E teve muita
muita dificuldade. Mas, gente, ainda assim, o Flamengo abriu o placar. Era um jogo igual até ali, com bons momentos do Flamengo quando ele conseguia sair jogando. Na defesa, as saídas de bola eram muito ruins, muitas vezes, especialmente envolvendo o Fabrício Bruno, que errou quase tudo, né, no momento com bola nessa partida. Mas o Flamengo, quando partia para esse meio de campo, encontrava o Léo Ortiz, encontrava o Gerson especialmente, era um time que conseguia progredir bastante e avançar em campo, e conseguiu fazer um gol até numa jogada envolvendo o Lohan, o Pedro, o Wesley e o Luiz Araújo. E aí, depois desse 1-0, o grande pecado do Flamengo no jogo, né? Você tem um jogo muito difícil, você conseguiu sair da parte mais difícil do jogo, que é o início de um jogo de time que joga dentro de casa, e aí, na hora que você condiciona o jogo ao seu favor, você vai lá e sofre um gol. E aí, sofrer um gol é natural, infelizmente você está exposto a isso, mas você sofre um gol numa falta infantil que o Léo Pereira comete, próximo à linha lateral, no lance com cobertura, o jogador de costas para ele, e especialmente, né, com um planejamento muito equivocado dessa bola parada, né? Quando você olha aí essa bola parada, o que o Flamengo fez? Esse lance não foi um lance de escanteio, foi um lance de falta lateral. E o Flamengo marcou muito ao pé da letra como uma falta lateral. Tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Ele fez com os seus jogadores uma zona, porém uma linha de impedimento. Só que, cara, essa linha de impedimento estava em cima da pequena área. Fatalmente você ia ter o Rossi ali para defender essa jogada. E o Lucas Barbosa, que é o jogador muito alto, de 1,93 m, e que fica parado nas bolas paradas, quando é escanteio fica parado na pequena área, quando é falta ele fica parado dentro da área, ele era o alvo mais fácil da defesa do Flamengo. Porém, ninguém saiu dessa linha para fazer um encaixe nele. E simplesmente deixaram ele subir absolutamente sozinho para fazer o gol depois de um cruzamento muito bom do Nenê, né? Então, assim, um planejamento inadequado da defesa de defender essa falta. Defendeu-se essa falta como se ela fosse 4, 5 metros atrás. Aí faria sentido, talvez. Mas desse jeito, como era quase um escanteio, a dinâmica de marcação dessa falta deveria ter sido uma dinâmica de defender escanteio, ou pelo menos algo mais próximo disso. Claro que não poderia ser exatamente, mas algo mais próximo disso. E acabou o Lucas Barbosa tendo aí muito facilitado, né, o seu trabalho e empatando o jogo. Ou seja, o Flamengo demorou 8 minutos para ter o contexto do jogo contra si, né, e a favor que estava, passou a ficar contra. No segundo tempo, o Tite fez uma mudança. Saiu o Lohan e entrou o Alan. A entrada do Alan, muito necessária, vou já falar um pouco sobre isso. Jogou o Gerson pro lado esquerdo, mas vamos lá, por que saiu o Lohan? E aí, gente, a gente precisa entender que nem toda decisão nesse momento, ela é decisão tática. Tá? O Lohan tá jogando todos os jogos, assim como o Pedro, assim como o Gerson. Ele é um garoto de 17 anos, até a própria fisiologia do homem, né, nessa idade, ainda tá ali num período final da formação e tudo mais. É um cara que jogava com uma base até pouquíssimo tempo atrás. E é substituído normalmente aos 25 minutos, 30 minutos. O que ele fez foi possivelmente pensar, cara, eu vou poder ficar com ele mais 30, mas ele tá mais desgastado, então o gramado tá pesado, ele tá com dificuldade de jogar, apesar de ter participado do gol, tava. Então eu vou trocar ele, vou jogar o Vitor Hugo pro meio de campo. O Vitor Hugo tem uma característica mais de meia do que de atacante, o Lohan tem uma característica mais de meia atacante, né? Atacava muito a área, até quase fez um gol no fim do primeiro tempo. E o Tite pensou, cara, é melhor botar o Vitor Hugo pro meio e botar o Gerson pro lado esquerdo para tentar controlar esse lado do Juventude que tem o Lucas Barbosa. E conseguiu controlar, né? Controlou muito por causa do Alan e também por causa do Gerson. E aí o Flamengo parou de sofrer por aquele lado. Só que ele identificou um outro problema. Ele estava perdendo o Gerson. Apesar de conseguir controlar, o melhor jogador dele, que jogou bem o primeiro tempo e que vem jogando bem todos esses jogos, que é o Gerson, acabou sendo perdido, né, nessa estratégia. E aí ele inverteu o Gerson e o Luiz Araújo. E ao invés de tentar marcar mais alto, quando o Juventude tentava o pressionar, ele baixou um pouco esse bloco de marcação, defendendo num bloco médio, deixando o time muito mais compacto e com o Alan em campo
junto com o Luiz Araújo naquele setor, o Lucas Barbosa não fez mais nada naquele período e o próprio Ayrton foi crescendo de produção, né, e quase gerou gols ali para o Flamengo, e o Flamengo viveu ali, apesar do Juventude estar bem no jogo, viveu bons momentos enquanto o time estava jogando dessa maneira. Então o Ayrton conseguia já progredindo mais pelo corredor quando o Flamengo tinha a bola, né? O Léo Ortiz conseguindo fazer uma construção melhor com o apoio do Alan. O Alan ajuda muito o volante que joga com ele, porque ele abre muita linha de passe. O Gerson jogando pelo corredor direito conseguiu ter uma imposição física, ele sim, em cima do Alan Ruschel. Então conseguia ali disputar fisicamente com o Kaique, deixar o Kaique mais ocupado, abrir corredor para o Wesley, e o Flamengo quase fez gol, né? Inclusive numa jogada até do lado direito com o Gerson, que ele inverte para o Ayrton e aí gera a chance com o Pedro e o Luiz Araújo. O Flamengo poderia ter feito o 2-1 naquele lance, muito pautado nessa mudança organizacional. Além disso, era um jogo que tinha uma superioridade por dentro. Por quê? Porque o Luiz Araújo e o Gerson acabavam atuando mais como meias. E o Vitor Hugo, diferente do Lohan, apesar de não ter jogado nada bem, né, o Vitor Hugo, mas diferente do Lohan, ele tem característica de meio, então ele acabava preenchendo o meio. Então o Flamengo fazia um 4-3 no meio de campo do Juventude, várias vezes quando tinha a bola, e conseguia ter uma certa tranquilidade. E aí o Tite fez a substituição da saída do Vitor Hugo, que, claro, merecia sair, não jogou bem, assim, não tenho o que falar. Mas a entrada do Gabriel trouxe um componente de mudança tática. Com um jogador a menos no meio, o Flamengo precisava centralizar muitas vezes o Gerson e o Alan para suportar essa construção. E, em paralelo, o Juventude tinha colocado o Giancarlo no lugar do Nenê e o Mandaka, ou seja, tirado um ponta e um meia veterano e colocado um outro meia também com boa característica de pegar bem na bola, e um meia, um médio volante, que é o Mandaka. Então, esse meio de campo, que o Flamengo tinha uma superioridade também tendo igualdade nas pontas, ele passou a ter que compensar esse meio com o Alan, com o Gerson, porque ele perdeu o Vitor Hugo que jogava ali, colocando o Gabriel para o ataque, e aí o time que compensava o meio perdia os corredores. E aí, gente, foi um inferno esse período. O Flamengo começou a tomar cruzamentos dos dois lados, ter superioridade numérica do adversário dos dois lados, cedeu um monte de escanteio e, assim, isso é muito bem representado, né, pelo SofaScore. Você vê o momento da mudança, né, aquele momento onde tem o azul ali preponderante, é o mesmo minuto que acontece a mudança, que é o gol perdido ali pelo Luiz Araújo. Logo em seguida, você vê como que ficou ali o gráfico, né? O movimento de pressão absoluta do Juventude, porque o Juventude ganhou o território, conquistou superioridade e ali massacrou o Flamengo naquele período de cruzamentos na área. Na hora que o Tite se deu por si, compreendeu o erro que tinha cometido ao colocar o Gabriel no lugar do Vitor Hugo. O Vitor Hugo poderia sair, mas teria que ter entrado talvez o Everton Araújo ou talvez o Matheus Gonçalves, apesar de não ser jogo para ele por causa do gramado também muito pesado e do jogo muito físico. Precisava ter feito alguma outra mudança, ou nenhuma, mas a entrada do Gabriel, especialmente na fase técnica dele, mas especialmente, independente do desempenho dele, que não dá muito para avaliar, na verdade não foi bom, mas não dá para avaliar. Mas além do desempenho dele, a parte tática inerente da entrada dele não fazia nenhum sentido, a não ser que ele entrasse no lugar do Pedro, o que também não faria sentido, porque o Pedro estava jogando bem. Mas ele colocou ao lado, isso gerou esse domínio todo do Juventude. Na hora que ele se arrepende, que ele compreende que ele tem que aumentar a estatura do time, colocar a gente dentro da área, logo naquele escanteio, o Flamengo sofre o gol, né, para uma vitória acabando sendo merecida do Juventude. Acabou que o Tite, no afã de querer vencer o jogo, colocou mais um atacante, perdeu o meio de campo e o Juventude aumentou ali o seu volume e conseguiu ser muito superior. No fim, né, com o Carlinhos, o Flamengo acabou criando uma outra oportunidade para o Ayrton Lucas, que finalizou por uma defesa de sorte do goleiro adversário, depois teve uma cabeçada para o próprio Ayrton Lucas, uma grande defesa do goleiro adversário. Até interessante os minutos que o Carlinhos fez, mas o Flamengo perdeu um jogo e perdeu
sim, né, é preciso dizer, e é claro, gente, aqui no canal você vai me ouvir criticar e vai me ouvir elogiar a mesma pessoa em momentos diferentes, porque a ideia é fazer uma análise isenta e uma análise jogo a jogo, com compreensão e sem fora fulano ou fora ciclano. Então, é claro que o Tite faz um ótimo trabalho no Flamengo, ele é o grande responsável pelo time estar na liderança do campeonato, junto com o elenco. Mas ele errou sim na substituição do Gabriel, acho que foi muito claro o erro. Perdeu o meio de campo na hora e assim, cara, por que o Gabriel tem que entrar? Assim, a impressão que dá é que ele não podia deixar 2 jogos seguidos o Gabriel no banco o jogo inteiro. Mas quando ele entra em campo, ele também não justifica. Então assim, por que precisa entrar? E se era pra entrar, que entrasse no jogo passado, no final do jogo, lá no Maracanã. Né? Então, assim, não faz sentido. O Tite cai num erro aí que não é a primeira vez. Coloca o Gabriel e aí, se é pra colocar, teria que ter tirado o Pedro. Não tira o Pedro. Então, mantém 2 atacantes, perde meio de campo. E aí, na hora que reage, demora a reagir. Os jogadores ficaram na beira do campo ali pra entrar. E aí, espera uma jogada, espera outra jogada. E aí, enfim, no escanteio que eles entram, ainda frios no jogo, ainda sem referência nenhuma de nada. Sai o gol é desvio na primeira trave, como a gente também tinha antecipado no canal. É desvio na primeira trave, e aí desvio na primeira trave não tem muito como você marcar a segunda trave, não dá pra culpar ninguém, não sei se andam culpando aí, andei me blindando de ver qualquer coisa. Mas o Flamengo perde um jogo que muita gente vai perder, contra um adversário realmente está muito bem treinado, e Palmeiras também perdeu, então preservada a liderança do campeonato, co-liderança com o Bahia, como já tinha sido rodadas atrás. O Flamengo tem muita coisa boa para falar, mas esse jogo realmente aconteceu uma derrota e o Flamengo vai precisar se remontar e vencer as partidas. O próximo jogo é bem difícil diante do Cruzeiro, que vem embalado, mas o Flamengo é capaz sim de vencer essa partida, porque é uma equipe extremamente confiável, especialmente quando joga dentro de casa, tá bom? Então é isso, deixa teu like, se inscreve no canal e eu fui.